Olá pessoal, nesse vídeo de hoje você vai aprender a utilização dos códigos G02 e G03, que significam interpolação circular no sentido horário e interpolação circular no sentido anti-horário. Esses dois códigos são bastante utilizados durante o processo de torneamento CNC, porque muitas peças têm essa característica, né, o contorno em formato de arco, com um raio bem definido. Então, a gente utiliza bastante esses dois códigos. Muita gente tem dificuldade de saber quando é G02 ou quando é G03, mas no exercício que a gente vai fazer aqui, isso vai ficar bem claro para você. Então, vamos partir para a peça e já fazer um exercício na prática para a gente adquirir esse conteúdo de interpolação circular. Então, vamos lá. Bom, a peça que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui. Vou dar um zoom a mais aqui para a gente entender ela melhor. Então, ela tem um diâmetro total de 80 milímetros, com um comprimento também total de 80 milímetros. E aí, ó, eu tenho essas regiões aqui em formato de arco, onde aqui está passando o mouse, né, em vermelho, tanto nessa região quanto aqui nessa região. Então, a gente viu no exercício passado que a gente utilizava G1 quando eu queria fazer um corte linear, né? Lembrando que G1 significa interpolação linear com avanço controlado. Para fazer esses arcos aqui, eu não vou poder utilizar G1. Eu vou utilizar ou G2 ou G3, como a gente vai ver na resolução desse exercício. Então, muitas peças do processo de torneamento, eles têm essa geometria aqui, esse raio de arredondamento. Então, conhecer bem quando utilizar G02 e G03 é muito importante durante o processo de torneamento. Então, voltando aqui, vamos dar uma olhada aqui no enunciado para a gente resolver essa questão, certo? Então, esse aqui é o nosso segundo exercício, né, de programação, digamos assim, que a gente começa do zero e vai até o fim. Então, vamos dar uma lida aqui para a gente entender quais são as características que a gente precisa para que a gente execute da maneira correta. Então, ó, executa a programação em G-Code para pressa abaixo utilizando um controle Fanuc. Lembrando que a gente está trabalhando com esse tipo de controle. O diâmetro do tarugo bruto é de 3 polegadas e 1/4. Essa informação ela é importante quando a gente vai definir aquele ponto de início e fim de ciclo, por exemplo. Beleza? Então, realize um faceamento com profundidade em Z de 0,5 milímetros. Ou seja, ele está dizendo que para eu fazer o faceamento, né, deixar essa região aqui da peça plana, ele está sugerindo a gente utilizar uma profundidade de corte de 0,5 milímetros. Então, utilize a ferramenta na posição de torre de ferramentas número 5, posição 5, para desbaste longitudinal G71, que é o que a gente já conhece, e para o acabamento G70, que a gente também já viu no exercício anterior. Utilize a ferramenta na posição da torre número 7, que é o bedame, para a realização do corte da peça. No exercício passado a gente não realizou o corte da peça, mas agora a gente vai realizar. Como assim? A ideia, ó, é vir com o bedame e fazer um corte aqui nesse sentido, para que a peça, digamos assim, se separe do tarugo bruto que estava preso à placa. Então, essa aqui seria a peça final que eu conseguiria ter ela em mãos. Então, a gente nesse exercício agora a gente vai introduzir uma nova ferramenta, que é o bedame, para que a gente entenda como é que ele funciona, né? À medida que a gente for fazendo exercícios, a gente vai aumentando, obviamente, o número de ferramentas, né? A gente vai tornando as peças um pouquinho mais complexas para que quando vocês tiverem uma situação que precise utilizar mais ferramentas, vocês já sabem utilizar, certo? Então ele está dizendo que considere que o bedame tem comprimento suficiente para chegar em x0. Utilize a profundidade de corte, avanço, velocidade de corte fornecidas conforme tabela abaixo. Então aqui, ó, a gente já conhece, né, ó, que essa ferramenta na posição 5, ela tem essas características aqui que eu devo utilizar, né, na minha programação. E o bedame também tem essas características, tá? É igualzinho que a gente fez no exercício anterior. Então, aqui tá só um textinho, digamos assim, para confirmar tudo que está aqui abaixo. Para a usinagem utilizando as ferramentas 5 e 7, a peça deve girar no sentido anti-horário, que é justamente ó, essa última informação aqui na tabela. Lembrando que dependendo como essa ferramenta está posicionada na torre de ferramentas, a peça obrigatoriamente tem que girar no sentido favorável ao corte. O sobremetal para acabamento deve ser de 0,25 mm tanto em X quanto em Z, lembrando lá na sintaxe do G71, na segunda
No segundo bloco, a gente precisa definir qual é o sobremetal que a gente vai deixar para a realização do acabamento, né? Então ele já está me fornecendo aqui, vai ser 0,25 milímetros tanto em X quanto em Z. E para eu considerar o limite de rotação da peça, que é o G92, em 2.500 RPM. Novamente, nesse exercício a gente não está preocupado tanto com esses valores de parâmetros, né? Principalmente esse valor de G92 aqui de rotação máxima, porque isso vai ser um tema para outro vídeo e a gente vai abordar mais sobre isso. Então vamos entender mais o básico da coisa e depois a gente vai aprofundando para não ficar muita coisa de uma vez só. Então vamos partir agora para a resolução desse exercício. Eu quero aqui nesse vídeo mostrar para vocês a simulação do código que a gente vai escrever, como é que a peça seria fabricada na prática. Assim como no exercício anterior, né, eu mostrei essa simulação. Nesse exercício de agora, eu quero mostrar isso também, né, para vocês terem uma noção de onde a gente quer chegar. Então, novamente, o que está aqui em amarelo é a peça, está mostrando a placa, né, e as castanhas para fixar a peça. Vamos dar um play aqui para a gente entender o que é que vai acontecer. Ao longo do vídeo vai ser dado um zoom aí para a gente entender melhor, né? Essas linhas azul claro é justamente o perfil da peça que vai ser fabricado. E aqui os passes que foram dados foram em torno de 2 milímetros. O passe que a gente vai programar na prática vai ser de meio milímetro. Felipe, por que essa diferença? Só para a simulação não ficar com um tempo muito elevado. Então, eu dei uma profundidade de corte aqui maior só para que a simulação ela fique mais rápida e a gente entenda o todo, que é justamente o objetivo, né, de mostrar esse vídeo. Então, vamos lá. Aqui, ó, foi feito o faceamento bem rápido e aí já começa o ciclo de desbaste longitudinal. Lembrando que ele se aproxima da dimensão final da peça. Eu ainda estou no ciclo de desbaste. E aí, ó, eu estou chegando próximo da dimensão final da peça. E agora eu estou dando o ciclo de acabamento. Então sumiu, digamos assim, todo aquele sobremetal que geralmente a gente deixa para o ciclo de acabamento. E no final vem o bedame para fazer o corte da peça. Eu também não fiz com que o bedame fosse até X0, justamente para ficar esse biquinho aqui, senão no simulador essa peça sairia e a gente não visualizaria esse perfil aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então deixei aqui 1 milímetro aqui no diâmetro, só para a peça, digamos assim, ficar presa. Então, novamente, tudo que foi em azul claro aqui, ó, foi o perfil que a ferramenta foi percorrendo para produzir esse perfil desejado. Então, novamente, eu queria mostrar para vocês a ideia principal. Vou dar mais um replay aqui só para vocês verem rapidinho, né, a fabricação dessa peça. Eu vou voltar aqui para a gente entender melhor. Então, vai mostrar aí o traçado, né, o caminho, a trajetória que a ferramenta vai percorrer. Rapidamente, faceamento, ciclo de desbaste longitudinal, próximo ao perfil da peça. E aí já está feito o chanfro, né? Perfil, deixando um sobremetal, que no caso da questão exigiu 0,25 milímetros em X e 0,25 milímetros em Z. Então ele deixou esse sobremetal. E agora vem com acabamento, retirando justamente esses valores. Depois vem a ferramenta do bedame para fazer o corte, deixando o comprimento da peça com 80 milímetros. A peça agora está sendo mostrada, que como vocês podem ver, né, lá isoladamente, mas lembrando que as ferramentas que a gente vai trabalhar são essas duas aqui, ó, na posição 5. É a ferramenta que a gente vai fazer tanto o desbaste longitudinal quanto o acabamento. E a outra ferramenta é o bedame, que ela vai ser responsável para a gente fazer o corte, né, a separação da peça em si do tarugo bruto. Então o bedame ele está nos fornecendo uma observação importante, esse ponto aqui de referência. O bedame tem essa espessura aqui de 3 milímetros, mas o ponto de referência que a gente vai se basear, ele está aqui nesse ponto à esquerda. Quando a gente for fazer o corte, vocês vão entender melhor porque eu tenho que me basear a partir desse ponto de referência. Eu quero só que vocês lembrem disso quando a gente chegar na utilização do bedame. Isso obviamente vai ficar mais claro. Beleza, então vamos voltar aqui para a peça.
Então vamos começar a programação, assim como a gente fez no exercício 1, no exercício anterior. Vou chamar esse programa, já que é o segundo exercício, de O0002, referente ao nosso segundo exercício. E aí vamos lá. Vocês vão ver que vai ser muita coisa parecida com o exercício anterior. E essas configurações iniciais que a gente está dando para o torno, eu vou fazer um desbaste longitudinal igual eu fiz a questão anterior. Obviamente que vai mudar a geometria, mas algumas linhas aqui vocês vão ver que são bastante parecidas. Antes de começar a programação, lembrando, eu preciso definir o zero peça. Então, o zero peça, ó, a gente já comentou também que é interessante utilizar nessa face aqui da peça, ou seja, todos os valores de z são negativos. Então, esse aqui vai ser a definição do nosso ponto zero peça. Consequentemente, eu tenho valores de x positivos para cima e de z positivos para a direita. Além disso, eu vou desenhar aqui o que seria o diâmetro do tarugo bruto. Então, ó, tentar fazer aqui essa linha tracejada, que seria a representação do diâmetro do tarugo bruto. Aí eu vou passar propositalmente um pouquinho aqui. Por quê? Porque a questão me disse que eu preciso fazer um faceamento de 0,5 milímetros. Ou seja, eu peguei esse tarugo bruto, né? Eu serrei, muito provavelmente a linha de corte, né? Ela não fica perpendicular. E aí o que é que acontece? A gente precisa limpar, né? Precisa deixar essa superfície perpendicular ao eixo de simetria da peça. Então a gente vai fazer um faceamento para remover toda essa região aqui até a linha, digamos assim, o plano onde está o zero peça. Uma informação importante que ele nos forneceu na questão é o diâmetro do bruto do tarugo. Então, o diâmetro do tarugo bruto é de 3 polegadas e 1/4. Se eu transformar isso aqui para milímetros, a gente pode fazer a seguinte continha, né? Eu tenho que 1 polegada vale 25,4 milímetros. Então, eu vou multiplicar por 3, ó, porque eu tenho 3, o valor inteiro. Então, ficaria 3 vezes 25,4 mais 1/4 de 1 polegada também. Então, o total, né, se eu transformar 3 polegadas e 1/4 para milímetros, eu tenho um valor de 82,55 milímetros. Então, por que esse diâmetro ele é importante? Porque eu tenho que ter cuidado quando for fazer o faceamento e quando eu for fazer o desbaste longitudinal de posicionar a minha ferramenta fora desse diâmetro, senão corro o risco de realizar uma colisão da ferramenta com a peça. Então é sempre interessante eu fazer essa conversão, já que a gente vai estar trabalhando em milímetros, já para eu saber quais são os limites onde eu posso trabalhar. Então vamos lá. Além da determinação desse diâmetro do tarugo bruto e da determinação do zero peça, a gente já pode determinar os nossos pontos de interesse. Então, eu vou fazer aqui nossos pontos de interesse, onde a ferramenta deve passar, principalmente no ciclo de desbaste e ciclo de acabamento, para dar o contorno final da peça. Eu vou selecionar os seguintes pontos. Vou definir aqui, deixar ele um pouquinho mais para cá. Vou apagar aqui. Vou definir esse ponto aqui, ó. Esse ponto vai ser meu ponto 0. Ele está alinhado com o início desse chanfro aqui, ó. Esse aqui vai ser o ponto 1. Terminando o chanfro, eu tenho o ponto 2. No início desse arco, eu tenho o ponto 3. Final do arco, eu tenho o ponto 4. Aqui eu tenho o ponto 5. Aqui, lembrando, ó, eu tenho o início do arco. Aqui eu tenho um final do arco. E eu vou fazer o seguinte. Como eu vou cortar essa peça, eu vou passar com a minha ferramenta de desbaste longitudinal um pouquinho mais, justamente para o bedame ter espaço para cortar essa peça. Então, eu vou definir esse ponto aqui como sendo 8. E entre os pontos 9
e 10 vão ser os pontos, né? Como vocês já sabem, como no exercício anterior, para fazer o cancelamento do raio da ponta da ferramenta. Então, entre o ponto 0 e o ponto 1 eu vou ativar essa compensação do raio da ponta da ferramenta, e entre os pontos 9 e 10 eu vou cancelar. Vai ser exatamente igual à ideia que eu fiz no exercício anterior. Então vamos lá. Próxima linha aqui da programação, né? Depois de saber o diâmetro do tarugo bruto em milímetros, definição do ponto 0 peça e definição dos pontos de interesse de contorno da peça, aí sim eu posso iniciar a programação. Então, próxima linha N10, a gente vai trabalhar no sistema métrico, né? As dimensões em milímetros, G21. G40 para cancelar qualquer compensação do raio da ponta da ferramenta e G90 porque eu vou trabalhar com coordenadas absolutas. Mesma coisa do exercício anterior. Mesma linha, né? Com os mesmos parâmetros. Próxima linha, N20. Nesse caso aqui também eu não vou utilizar uma contraponta. Então, ó, M28 para testar se a contraponta está recuada. E M69 porque eu quero que a placa ela teste, né? O programa faça o teste para ver se a placa está fechada, fixando assim a peça. Então, eu também faço esse teste aí de segurança, conforme a gente comentou no exercício anterior. N30. Aí agora eu já começo a chamar a ferramenta. Vou chamar a ferramenta T0505. Por quê? Porque ela é responsável por fazer o desbaste longitudinal. A gente vai fazer todo o contorno dessa peça, dos pontos 0 até o ponto 10, utilizando essa ferramenta 5. Então, próxima linha, eu vou determinar os parâmetros. Né? Eu vou utilizar o G96 também, porque eu quero tornar meu corte eficiente. Vou utilizar o G96. Com uma velocidade de corte, agora eu vou utilizar 105 metros por minuto. E a ferramenta, como ela está posicionada no torno, obrigatoriamente eu tenho que girar a peça no sentido anti-horário. Como é que você sabe desse valor aqui 105, Felipe, e esse valor aqui M4? Se a gente observar aqui nas características da ferramenta, né? Eu tenho o valor de 105 e eu tenho que girar a peça no sentido anti-horário. Então isso já foi discutido no exercício anterior. Vocês percebem que agora a coisa vai ser mais rápido, porque é meio que repetitivo mesmo. Agora eu vou definir a próxima linha. N50, vou definir G92. E ele me forneceu na questão que o limite máximo de rotação da peça é 2.500 RPM. Então tá aqui G92 S 2.500. Beleza? Vamos continuar. N60. Agora eu vou começar a posicionar a minha ferramenta para que ela faça primeiro o faceamento e depois faça o ciclo de desbaste longitudinal. A gente está considerando que ela está, né, quando eu vou fazer lá o preset na prática, eu deixo ela bem distante da minha peça e agora eu vou chamar ela para ficar próxima, já para fazer o faceamento. Então eu vou posicionar ela, ó, chamar ela rapidamente utilizando G0, lembrando que G0 é só para fazer uma aproximação rápida ou um afastamento rápido da ferramenta. Não posso utilizar G0 para corte. Corte eu utilizo G1. E eu vou definir um X aqui, ó. Se eu sei que meu diâmetro do tarugo bruto é 82,55 milímetros, eu posso utilizar aqui um X de 84, porque eu sei que não vai colidir, né, em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Z, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer Z0. Então a ferramenta ela vai posicionar mais ou menos por aqui assim. Esse é o valor de x84, Z0. x84, considerando essa distância aqui para o tarugo de 1 milímetro, né? Obviamente aqui o desenho está fora de escala, mas é só para que vocês entendam. E Z0 porque ele está bem aqui na linha do meu zero peça. Então eu não tenho variação em Z, por isso que ele está aqui bem na vertical. E aí, próxima linha, N70. Como agora eu vou realizar o faceamento, eu vou utilizar G1. Então, G1, x menos 2.4. Lembrando que esses 2.4 é duas vezes o raio da ponta da ferramenta, que para essa ferramenta eu estou considerando 1,2 milímetros.
Então, recomenda-se que você passe 2 vezes o raio para não ficar aquele biquinho, né, digamos assim, de material no centro da peça. E o Z eu não vou mudar. Eu quero Z0. E antes de colocar ponto e vírgula, eu já estava esquecendo aqui, quando a gente define G1 pela primeira vez, eu tenho que definir o avanço em milímetros por rotação. Nesse caso aqui vai ser 0,20. Felipe, de onde é que você tirou esse valor de 0,20? Daqui, ó. Eu posso trabalhar nessa faixa de 0,50 milímetros por rotação ou de 0,20 milímetros por rotação. Uma observação que eu não comentei no vídeo passado, justamente para não ficar muita informação de uma vez, o padrão do torneamento é que eu trabalhe em milímetros por rotação, certo? O fresamento, geralmente a gente trabalha em milímetros por minuto, mas aqui no processo de torneamento a gente trabalha em milímetro por rotação. Então aqui já está definido 0,20, que é justamente as características que eu posso utilizar, né, na relação da ferramenta com esse material de peça que eu estou usinando. Então, F0.20. O que é que acabou de ser feito através dessa linha N70? O faceamento. A ferramenta veio aqui e retirou toda essa região aqui da peça. Ó. Lembrando que ela chegou até aqui em x-2.4, mas como a peça está girando, consequentemente, essa parte aqui também foi embora. Acabei de fazer o faceamento. E aí eu vou afastar agora em G0 para x84. Lembrando, ó, eu gosto de utilizar, se eu utilizei x84 aqui, eu gosto de utilizar repetindo para saber. Eu sempre estou utilizando esse diâmetro como referência. Então, outras operações que eu preciso fazer de afastamento também, ou de aproximação, eu sempre vou utilizando esse diâmetro para ficar mais fácil, para ficar mais organizado a coisa. É, digamos assim, uma questão de cada operador tem sua forma, né, de organizar o programa. Essa é a forma que eu organizo. Para mim, fica fácil saber qual é o ponto que eu estou, digamos assim, aproximando, né, da peça. Então, é só uma dica aí para vocês. Então, x84, Z5. Eu vou sair com essa ferramenta aqui na diagonal. Ó. Então, ela vai fazer isso aqui. Depois de chegar até aqui em x-2.4, ela vai sair aqui e vai se posicionar aqui em x84, Z5. Continuando, próxima linha, N90. Aí eu já posso começar o ciclo de desbaste longitudinal G71. Então, ó, G71. Eu sei que G71 eu preciso definir parâmetros de profundidade de corte e de retorno da ferramenta. A profundidade de corte eu vou utilizar um valor de 0,5 também e o valor do retorno também de 0,5. N100, N100 também eu preciso definir, né? A sintaxe do G71 são 2 blocos. Então, a segunda linha eu tenho um valor de P, que é início do perfil, Q é o final do perfil, U é o sobremetal que eu deixo em X para depois realizar o acabamento, W é o sobremetal em Z que eu deixo para depois realizar o acabamento também, e F é o valor do avanço que eu vou utilizar para fazer esse desbaste. Então, a gente já sabe que P e Q aqui eu não consigo informar agora, né? Porque vai depender desses pontos. O U, a questão me forneceu que eu tenho que utilizar 0,25 milímetros de sobremetal, tanto em X quanto em Z. Então, obrigatoriamente, esse valor de U aqui tem que ser 0,25. Lembrando que não é vírgula, né? Eu falei vírgula, mas é ponto. 0,25, tanto em X quanto em Z. E o F vai ser 0,20, que é o valor que a gente está utilizando para fazer desbaste. 0,20, justamente esse valor aqui, fornecido pela tabelinha. Agora a gente vai começar a definição dos pontos de contorno da peça. Eu vou apagar aqui esses riscos aqui para a imagem não ficar tão carregada para a gente entender melhor que pontos são esses. Então, deixa eu apagar aqui. Só para a imagem não ficar tão carregada para a gente entender melhor. Opa. Quem são esses pontos? Então, beleza. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto 0.
Esse ponto aqui no início do chanfro é o ponto 1. Aqui é meu zero peça. Bem no centro, né? No eixo de simetria da peça e no diâmetro x0. Então, beleza. Vamos lá. Vou deixar centralizado. Vamos agora fazer os pontos de contorno da peça. Então, próxima linha, N110. Vamos começar pelo ponto 0. Não sei se vocês lembram, mas o ponto antes do G71, a gente define ele como sendo o ponto de início barra fim do ciclo de desbaste nesse caso. Então, ele é o ponto de início e fim do ciclo. Esse ponto aqui é o ponto onde a minha ferramenta está parada. E aí, ó, eu tenho que definir esse movimento aqui, ó. Ela vai sair daqui do x84 Z5, né? Que é o início e fim de ciclo. No caso aqui, a gente está no início. Aí ela tem que, digamos assim, percorrer todo esse perfil até o ponto 10 e voltar para o x84 Z5. Obviamente, ela não dá o passe de uma vez, mas a gente define toda essa movimentação aqui para o torno ir fazendo desbaste, né, com um passe de profundidade de 0,5 e 0,5. Então essa movimentação aqui, como eu não estou tocando na peça, eu posso fazer uma movimentação rápida em G0. E aí eu vou definir quais são as coordenadas absolutas do ponto 0. G0 vai ser quem? Vai ser x. Qual é o valor do x do ponto 0? Lembrando que ele está no mesmo x do ponto 1. Se eu sei que tudo isso aqui vale 24 e esse chanfro aqui é de 1,5, ou seja, essa lateral aqui vale 1,5, essa lateral aqui vale 1,5, essa lateral aqui vertical, né, vale 1,5 e essa lateral aqui horizontal vale 1,5. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 24 menos 1,5 daqui de cima menos 1,5 daqui de baixo, já que o chanfro é de 1,5 e o ângulo é de 45. Então, 24 menos 1,5 menos 1,5 dá 21. Ou seja, o x, o diâmetro do ponto 0 é 21 milímetros. Se você não lembra disso, né, a gente já fez esse exercício naquele vídeo sobre coordenadas absolutas. Então lá eu detalhei melhor isso. Caso você tenha dúvida, eu recomendo que você volte lá para a gente não perder tanto tempo aqui. Então, ó, G0, x21. E qual é o z do ponto 0? O z do ponto 0 é o mesmo z do ponto de início e fim de ciclo, que é 5 milímetros. Esse ponto aqui é meu ponto 0, ou seja, a ferramenta só desceu aqui para essa posição para representar o perfil que eu desejo no ciclo de desbaste. Próxima linha, N120. E aí vai se tornar meio que repetitivo agora, igual ao exercício anterior, que a gente precisa fazer uma compensação do raio da ponta da ferramenta. No exercício anterior, eu utilizei os pontos 0 e ponto 1 também para fazer essa compensação. Então, do ponto 0 até o ponto 1, eu vou aplicar, digamos assim, o G42. G42, se vocês olharem aí na lista de códigos que eu passei, o link também está aqui na descrição, para vocês baixarem. G42 significa compensação do raio da ponta da ferramenta à direita. Felipe, quando é que eu sei que a compensação do raio da ponta da ferramenta tem que ser à direita ou à esquerda? Nessa situação, o que é que a gente tem? Eu tenho uma usinagem externa e a ferramenta está indo no sentido à placa de castanhas. Então, quando eu tenho essa situação, usinagem externa e ferramentas indo em direção à placa, eu utilizo G42. Se fosse o contrário, uma usinagem externa, mas a ferramenta se afastando da placa, eu teria G41 compensação à esquerda. Mas aqui no caso da gente, G42 compensação do raio da ponta da ferramenta à direita. E Felipe, o que é essa compensação do raio da ponta da ferramenta? Tem um vídeo aqui também explicando, eu vou deixar aqui na descrição para que você assista e entenda melhor, mais profundamente isso, certo? Então, vamos continuar. N130
Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar G1. Por que G1? Porque eu estou indo do ponto 0 até o ponto 1. O ponto 1 eu já considero que a ferramenta vai tocar na peça. E lembrando, eu não posso tocar na ferramenta utilizando G0, porque G0 ele tem uma velocidade de avanço muito alta. E isso corre o risco de colidir a ferramenta, né, com a peça e a ferramenta simplesmente quebrar. Então G1 é o mesmo X, X21, só que agora é Z0. Por quê? Porque o ponto 1 ele está alinhado verticalmente com a origem, o meu zero peça. Felipe, por que você não colocou aqui o valor de F? Porque ele já está definido aqui no ciclo de desbaste, tá? Ele já está definido aqui como sendo 0,20 nesses dois blocos do G71. Próxima linha, N140. Do ponto 1 ao ponto 2 é uma usinagem, né, de forma linear, né? A ferramenta ela vai se deslocar linearmente no espaço. Então, G1 novamente. Agora eu vou para X24. E qual é o valor de Z? O valor de Z eu tenho que caminhar para a esquerda, justamente o valor de chanfro, que é 1,5. Mas, como é negativo, né? Para a esquerda, os valores de Z, menos 1,5. Esse aqui é meu ponto 2. Está sendo mostrado aqui na imagem. Lembrando que é o menos 1,5, não é o menos 1,5. A gente não utiliza vírgula. Próxima linha, N150. Vou do ponto 2 até o ponto 3. Para chegar no ponto 3, também vou utilizar G1. O X não mudou, X24. E o valor de Z vai ser quem? Vai ser os 40 menos 10 desse raio aqui. Aqui, ao você imaginar que eu tenho uma circunferência completa, aqui eu tenho 1/4, né, de contorno da peça dessa circunferência. Essa circunferência tem um raio especificado por esse R10 aqui. Então, qual é a distância, ó, desse ponto 4 até o centro da circunferência que está alinhado com o ponto 3? É 10 milímetros. Então, seria 40 menos esses 10 milímetros. Então, o Z do ponto 3 é menos 30 milímetros. Esse aqui é o ponto 3. E agora chega, digamos assim, um conteúdo novo dessa questão, né? N160. Agora, o que é que acontece aqui? Ó? Do ponto 3 para o ponto 4, eu não tenho mais um movimento da ferramenta linear. Eu tenho um movimento em formato de arco. Então, nessa situação aqui, a ferramenta ela vai do ponto 3 até o ponto 4. Se eu olhar do ponto 3 ao ponto 4, vocês vão concordar comigo. Ó. Vou até mudar de cor aqui. E a ferramenta, ela tende a fazer isso aqui, né? Ó, esse movimento aqui, tá? Se eu fosse continuar esse movimento, esse sentido aqui é qual sentido dos ponteiros do relógio? Esse sentido aqui é o sentido horário. Se é o sentido horário, eu vou utilizar G2. Simples assim. Então, G2, aí eu vou definir agora as coordenadas finais, que é justamente do ponto 4. As coordenadas do ponto 4, ó, eu tenho o diâmetro, já está fornecendo aqui direto, x 44. Qual é o Z do ponto 4? Vai ser menos 40, também já fornecido diretamente, né, pelo desenho. Aí eu tenho que especificar só algo a mais, que é justamente o valor do raio. Qual é o raio que corresponde a esse arco que eu desejo fazer entre os pontos 4 e ponto 3? É justamente esse R10. Então eu coloco R10, ponto e vírgula, esse aqui é o ponto 4. Simples assim, a gente já aprendeu como é que a gente utiliza G2 ou G02, tá? Tanto faz você colocar G2 ou G02, dá no mesmo. Então G2, relembrando, se eu observar o movimento ó, de início e fim desse arco que eu desejo fazer, o movimento da ferramenta ela tende a imitar, digamos assim, o movimento dos ponteiros do relógio. Quando eu tenho movimento exatamente igual ao movimento dos ponteiros do relógio, sentido horário, eu utilizo G02. Se for o contrário, G03. Vamos lá, vamos continuar que a gente vai fazer um G3 já já. N170.
Aí agora, ó, do ponto 4 para o ponto 5, eu tenho que jogar G1. Não posso esquecer. E não é G2. Porque do ponto 4 para o ponto 5 eu tenho um movimento o quê? Puramente linear. Então G1, para cancelar o G2, lembrando que G1 e G2 são funções modais, né? Eles permanecem na memória da máquina até eu cancelar com outra função, digamos assim, equivalente. Então G1 vai ser x do ponto 5, x50, e o valor de z menos 55. Já está fornecido diretamente através dessa cota. Então esse aqui é o ponto 5. Vamos continuar. N180. Do ponto 5 até o ponto 6 também é linear. Então G1. O que é que vai acontecer com o valor de x? Eu vou para quanto? Eu posso fazer simplesmente essas continhas aqui, ó. O total é 80. E se eu tirar 3 desse raio daqui de baixo com 3 do raio daqui de cima, eu chego a x 74. E qual é o valor de z? O valor de z do ponto 6 é igual ao valor de z do ponto 5, ou seja, menos 55. Por quê? Porque eles estão alinhados verticalmente, ó. Não tem mudança em z do ponto 5 para o ponto 6. E agora, linha 190. O que é que está acontecendo aqui, ó? Do ponto 6 para o ponto 7, eu tenho agora um arco, ó. Um arco definido nessa situação aqui, ó. Eu tenho que fazer, a ferramenta ela tem que percorrer aqui, esse arco aqui do ponto 6 para o ponto 7. Eu tenho o centro aqui desse arco e está definido pelo desenho que o raio é 3 milímetros. Então daqui para cá vale 3 e daqui para cá vale 3. Agora, se eu observar qual é o movimento que a ferramenta ela tem que fazer. Vocês concordam comigo, ó, que a ferramenta ela tem que fazer isso aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui para deixar tudo em azul, a representação do movimento da ferramenta. A ferramenta ela tem que fazer isso aqui, né? Ó. Se eu for continuar aqui esse movimento, o que é que eu teria? Eu teria um movimento inverso ao movimento dos ponteiros do relógio, ou seja, sentido anti-horário. Sentido anti-horário, a gente utiliza G3. Então, ó, G3 novamente ou G03. Então, do ponto 6 até o ponto 7, o que é que eu tenho? Eu tenho G3. X, vou definir o ponto final, que é o ponto 7. Vale 80 milímetros de diâmetro do ponto 7. E o valor de Z vai ser quem? Vai ser os 55 que eu já tinha, mas eu preciso caminhar o valor do raio para aqui para a esquerda, que vale 3. Então, menos 55 mais menos 3, menos 58. E aí eu preciso definir sempre, ó, quando eu tenho um G2 ou G3, o valor do raio. Nesse caso, o valor do raio é 3 milímetros. Essa aqui é a definição do ponto 7. Simples assim, ó. A gente acabou de aprender como é que eu faço a programação utilizando G2 e G3. Vou observar qual é o sentido que a ferramenta tem que percorrer, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se for sentido horário, eu utilizo G2. Se for no sentido anti-horário, G3. Lembrando que ao final eu tenho que definir qual é o valor do raio. Tenho que informar para a máquina quanto de raio, digamos assim, né, ele tem que calcular para fazer exatamente o perfil que eu desejo na peça. Então acabamos de aprender, né, digamos assim, o conteúdo novo que eu queria abordar aqui nesse vídeo. É bem simples mesmo, tá? Mas esses comandos de G2 e G3 são bastante utilizados porque a gente tem muito perfil com esses raios de arredondamento. E aí vamos continuar a questão. N200. Do ponto 7 até o ponto 8 vai ser G1. E aí, ó, eu tenho o valor de x80 e o valor de z. A gente sabe que o comprimento total da peça é 80 milímetros, mas eu quero passar um pouquinho do comprimento de 80 para o bedame vir e fazer o corte. Eu vou passar 5 milímetros sabendo que o diâmetro tem uma espessura, ó, de 3 milímetros. Então estou dando uma folguinha aí de 2 milímetros para o bedame cortar tranquilo. Então Z vai ser menos. Então eu já estou aqui, ó,
eu já tenho o valor de menos 80, eu vou passar mais 5 milímetros. Então, menos 85. Esse aqui é o ponto 8. Passei um pouquinho das dimensões finais da peça só para o bedame vir aqui e realizar o corte. Tranquilo. Beleza? Então, acabou aqui minhas linhas. Vou fazer assim. A gente continuar aqui nessa lateral. Vamos continuar a peça. Estou no ponto 8. Quero chegar agora no ponto 9. Então, N 210. Vou utilizar G1. X, eu vou utilizar 84, que era aquele diâmetro de referência que eu tinha comentado com vocês. E o valor de Z não vai mudar. Eu quero só que a ferramenta suba para o ponto 9. X 85. Esse aqui é o ponto 9. Do ponto 9 para o ponto 10, a gente vai realizar o cancelamento da compensação do raio da ponta da ferramenta. O cancelamento a gente utiliza G40. Então, do ponto 9 até o ponto 10, entre o ponto 9 e o ponto 10, eu vou utilizar G40 para realizar esse cancelamento. E agora eu vou chegar lá no ponto 10. Então, G1, X84, Z menos 80. Felipe, por que Z menos 80? Vamos lá. É recomendável que, quando você vai fazer a ativação da compensação do raio da ponta da ferramenta, você movimente a ferramenta fazendo essa ativação ou esse cancelamento no mínimo 2 vezes o raio da ponta da ferramenta. Nesse caso aqui, a gente está considerando o raio da ponta da ferramenta de 1,2 milímetros. Ou seja, se é 2 vezes, seria 2,4. Eu estou andando aqui 5 milímetros. Ó. Do ponto 9 até o ponto 10, a ferramenta está realizando o cancelamento. Ó, entre o ponto 9 e o ponto 10, a ferramenta está realizando o cancelamento em 5 milímetros. Na ativação também, ó. Na ativação foi do ponto 0 até o ponto 1. Qual é a diferença de movimentação de ferramenta entre o ponto 0 e o ponto 1? Também 5 milímetros. Ó. O X não mudou. Eu estava em Z5 e fui até Z0. Então, nesse caso, já resolve tanto a ativação quanto o cancelamento. Agora, na linha 240, eu vou pedir, já que eu terminei os pontos, pedir para a ferramenta ir rapidamente para aquela posição segura de X150, Z250 e vou pedir para parar o eixo árvore porque não está cortando nada. Eu não preciso estar com esse eixo árvore ligado, né, girando a peça. E aí eu utilizo essa linha aqui, esse bloco para fazer isso, né? Mandar a ferramenta distante, para ela ficar distante da peça e parar o eixo árvore. Nesse momento, né, que a gente terminou o ciclo de desbaste, às vezes eu preciso avaliar alguma coisa, né? Então eu dou um pause aí no programa, né? Eu recuo lá o avanço, né, para a máquina não se movimentar. O eixo árvore está parado, posso abrir lá a porta para dar uma olhada se está tudo certo, né? Fazer algum ajuste, alguma coisa. Então, quando eu utilizo isso aqui, né, eu mando a ferramenta para uma posição segura e para o eixo árvore, eu tenho a possibilidade de checar o que é que está acontecendo, se está tudo certo e assim continuar o processo. E também é uma forma da gente separar o programa em, digamos assim, operações, né? A gente fez agora o ciclo de desbaste, a gente vai fazer o ciclo de acabamento. Então, é bom separar dessa forma para uma questão de organização também. Então, vamos lá. Antes de partir para o acabamento, agora eu vou conseguir completar os parâmetros que estavam faltando da sintaxe do G71. P é o início, né, do perfil, que é justamente o ponto 0. Então, P é a linha, o bloco 110, ó, é esse bloco 110 aqui. E o Q é o final, que é o ponto 10. Então, 230. E 230. Agora o meu ciclo de acabamento está bem definido. Vamos agora realizar o ciclo de... Desculpa, o ciclo de desbaste está bem definido. Agora vamos definir o ciclo de acabamento. Vamos lá, N250. Vou chamar a mesma ferramenta, por quê? Porque a questão especifica que eu vou utilizar a mesma ferramenta tanto para fazer o desbaste quanto para fazer o acabamento. Tem situações que eu troco a ferramenta para fazer esse acabamento.
Então aqui, ó, eu só mudaria, se eu tivesse outra ferramenta disponível, eu só mudaria esse valor aqui para a ferramenta correspondente. Então, tudo que está aqui antes, eu manteria e só trocaria esse valor da linha do bloco 250. Então, próxima linha N260, vou definir G96. O S eu vou jogar agora para 150 e M4 porque eu sei que essa ferramenta, a peça tem que girar no sentido anti-horário. N270, G92, ele especificou que o limite máximo de rotação da peça, 2.500 RPM. N280, agora eu vou chamar a ferramenta para aquele ponto de início e fim de ciclo que eu tinha definido antes para o desbaste, posso utilizar também para o acabamento. Então, G0, X84, Z5. Esse ponto aqui, ó, início barra fim, ciclo, deixar menorzinho aqui para caber. Acabamento. Início e fim do ciclo de acabamento. A gente já viu que o ciclo de acabamento é uma linha, N290, G0 não, né? G70. O P já está definido, o perfil, vou só repetir, ó, que é o mesmo perfil do ciclo de desbaste. E230 e o F eu vou diminuir para 0.10 com a intenção, né, de diminuir a velocidade de avanço para produzir um acabamento superficial melhor. Então essa linha aqui eu já defino o ciclo de acabamento, então a ferramenta vai lá e realiza o acabamento. Na linha N300, posição segura, G0, X 150, Z 250, M5. Beleza. A gente acabou de fazer o ciclo de acabamento, a ferramenta já está lá na posição de troca, né, na posição segura. E agora, de fato, a gente vai realizar a troca da ferramenta, porque a gente vai utilizar o bedame. O bedame a gente vai utilizar para fazer o corte dessa peça. Então, vamos lá. N310. Eu vou chamar agora o bedame, ó, ferramenta T0707. Posso colocar aqui, ó, que é o bedame. E aí, ó, vem aquela mesmo esqueminha de definição dos parâmetros. N320, G96, S. Quanto é que é a velocidade de corte recomendada para o bedame? Ó, 140 metros por minuto. Vou utilizar esse valor, lembrando que depois a gente vai comentar em outro vídeo, né, esses parâmetros. S 140 e o M. O sentido, ó, do giro da peça tem que ser no sentido anti-horário. Então, M4. E aí, ó, N 330, G92. Aí o seguinte, ó, o bedame, digamos assim, é uma operação bem complicada de ser feita, porque gera muita força de corte. E aí a gente tem que diminuir bastante essa rotação para que o corte ele fique bem legal de ser realizado. Eu vou limitar aqui a 600 RPM, tá? Mas Felipe, o limite não era 2.500? Era, mas era para quando eu estou fazendo desbaste. Como o bedame, ó, ele tem toda essa aresta aqui que vai entrar em contato com a peça, a força de corte, né, vai ser muito significativa. Então eu tenho que diminuir a rotação para compensar isso. Então eu estou limitando aqui a S600 justamente por uma questão de experiência, mas novamente, isso aqui a gente vai comentar depois em outro vídeo. Então, vamos lá. Acabei de definir, né, valores praticamente de rotação aí que o bedame, que a peça tem que girar para o corte do bedame. E agora a gente vai fazer o posicionamento. Lembrando que o bedame está lá na posição de troca. Agora, ó, vou pedir para o bedame chegar próximo, né, da peça, já na posição de ele fazer o corte da peça. Se eu olhar aqui para as características do bedame, ele tem essa lateral de 3 milímetros, que é essa lateral aqui, ó. Dá um zoom maior para a gente entender.
Essa lateral aqui de corte do bedame é de 3 milímetros, certo? E a ponta de referência, o ponto de referência, é essa lateral aqui. Essa pontinha aqui do bedame. O que é que isso quer dizer? Eu vou me basear nas minhas coordenadas absolutas a partir desse ponto de referência. Então vamos lá. Se eu quero realizar o corte dessa peça e ela tem que ficar com o comprimento final de 80 milímetros, qual é o comprimento que vocês acham em Z que a gente tem que definir para que ela simplesmente desça em X, corte a peça e essa peça fique com 80 milímetros de comprimento? No primeiro momento, você pode imaginar que vai ser Z menos 80, mas na verdade não é. Se for Z menos 80, o bedame ele vai se posicionar aqui, ó. Aí com a espessura de 3, né? Aqui tá o meu bedame. Então, ó, se eu fizer isso, a peça na hora que cortar, ela vai perder aqui 3 milímetros, então vai ser 80 menos esses 3 milímetros. Seria no caso quanto? A peça ficaria no caso com 77 milímetros. Então eu tenho que deslocar mais 3 milímetros para o lado. Então seria X. Vou deixar o X aqui em stand-by por enquanto, já que a gente está falando de comprimento. Z seria aqui menos 83. Por quê? Porque, ó, ao invés de posicionar o bedame aqui nessa posição, agora, ó, quando eu jogo para X menos 83, o bedame ele vai se posicionar aqui, ó. Espessura de 3. E aí, ó, na hora que ele simplesmente fizer esse movimento aqui de descida, na hora que o bedame começar a descer aqui, ó, nesse sentido, somente em X, ele vai cortar e essa lateral aqui, ó, vai deixar com o comprimento da peça de 80 milímetros, que é o que eu desejo, certo? Então, esse aí é, digamos assim, o que eu queria que vocês entendessem sobre corte utilizando um bedame. E o valor de X, Felipe? Lembrando que eu estou fazendo só um movimento de aproximação. Se eu sei que meu diâmetro do tarugo aqui está com 80, eu posso colocar aqui um 82 só para ele chegar perto. Mas agora eu vou realizar o corte. N350, G1. Aí eu vou jogar para X menos 2 milímetros, só para ele passar da linha do centro. E manter os mesmos Z menos 83. Eu não posso fazer com que o bedame ele se desloque em Z, né? Eu quero só que ele se mova em X para realizar o corte. Então aqui, eu esqueci só de uma coisa, eu preciso definir também o avanço. O avanço, ele não pode ser esse avanço aqui do desbaste. Isso aqui é muito rápido. Quanto é que é o avanço recomendado aqui para bedame? É bem menor, 0,08 milímetros por rotação. Então a gente vai utilizar o recomendado F 0,08 milímetros por rotação. Então nessa linha 350, o que é que eu estou definindo? Estou dizendo para o bedame simplesmente agora se deslocar somente em X, mantenho o valor de Z, até passar um pouquinho do eixo de simetria da peça. E aí a peça acabou de cair, né? Ela foi simplesmente cortada do tarugo com a utilização do bedame, mas aí eu tenho que continuar a movimentação da ferramenta. Eu gosto de sair em G0 e mantendo o mesmo movimento somente em X. Então vou voltar lá para X82, Z menos 83. Então eu me livrei de qualquer possibilidade de choque da ferramenta com a peça. E aí, N370, eu posso jogar ela agora para uma posição segura. X150, Z250, M5. Agora sim, nós finalizamos a programação, tanto com a utilização do G2 e G3, quanto com a utilização do bedame. Então, para finalizar o programa, joguei a ferramenta para a posição segura, né? E finalizei a programação.
Bom, o que eu tinha para trazer para vocês em relação à utilização do G2 e do G3, né, ou G02 e G03, era isso. Obviamente a gente vai fazer mais exercícios que algum perfil vai ter a utilização desses códigos, né, como eu tinha comentado no início. Existem muitos perfis de torneamento que a gente vai utilizar, tanto G2 quanto G3. E a partir de agora a gente sempre vai utilizar o bedame nos nossos exercícios, porque a gente vai realizar o corte da peça, né, para a gente ter exatamente a peça fabricada de acordo com o desenho. E caso você queira baixar o enunciado e a resolução digitada, né, desse exercício que a gente acabou de resolver, o link está aqui na descrição. E agora eu gostaria que você visse esse vídeo aqui, onde a gente vai aprofundar um pouco mais os parâmetros de corte, né, como rotação e avanço e profundidade de corte para o processo de torneamento.